Para qual futuro estamos caminhando? E qual o preço da evolução humana? O mundo de Blade Runner 2049 é movido pela exploração espacial e econômica, uma corrida pelo progresso que custou quase tudo da humanidade. Cidades superlotadas, natureza quase inexistente, pessoas que esbarram umas nas outras, se afunilam, mas não se conectam. É uma sociedade que continua crescendo para cima, para os lados, para fora do planeta, mas nunca para dentro do que vive nela. Nesse cenário nasceram os replicantes, super-humanos aprimorados e gerados artificialmente por biotecnologia. Eles foram feitos para trabalhar em colônias fora da Terra, empurrando as fronteiras da civilização enquanto o mundo original desmorona. Mão de obra perfeita, substituível, descartável e até com memórias artificiais. E aí que entra o K. O K é um desses replicantes. Um modelo novo, obediente, programado para seguir ordens, mas no seu trabalho é uma rotina irônica e cruel. Ele caça e elimina replicantes como ele, aqueles que fugiram das amarras impostas por esse sistema de submissão absoluta. O K é usado como ferramenta para manter a ordem desse mundo que nunca viu como algo vivo. Uma peça que elimina outras peças para que nada saia do lugar. E é dentro dessa rotina vazia, violenta e silenciosa que ele existe. Não como protagonista da própria vida, mas como parte de uma engrenagem de um sistema meticulosamente feito para te manter anestesiado de forma sutil. Nesse vídeo eu não quero fazer um resumo do filme, quero que você mesmo veja esse universo incrível e melancólico. Vivemos cercados de gente, mas cada vez mais sozinhos. E em Blade Runner, a solidão é quase um personagem, tão presente quanto qualquer replicante ou humano. Mas e se essa distopia já estiver entre nós há muito tempo? Nesse vídeo eu quero analisar duas coisas: o mundo de Blade Runner e os principais pontos da jornada do K até se libertar. E quero te mostrar como essa realidade não está tão longe do que vivemos hoje em dia. Tudo isso por causa de um conceito: a alienação. Acorda, trabalha, cumpre ordens, volta pra casa, repete. É uma existência sem fricção e sem sentido. O K vive preso nessa engrenagem, acreditando que seu papel é apenas funcionar, obedecer, ser eficiente, ser substituível. E o mais triste, ele aceita. Ele não sonha em ser outra coisa, ele não imagina ter outra vida, e o peso dessas cenas acompanhando a rotina do K vem da conexão com o nosso mundo, com toda essa sensação familiar demais. Milhões vivem assim, mecanizados, produzindo sem parar, trabalhando sem parar, consumindo para preencher o vazio que o próprio ritmo da vida ou rotina criou. O automático virou uma sobrevivência, e o propósito ficou perdido. Uma questão principal é: quando foi que a gente achou normal viver para cumprir tarefas? Todos os dias o K volta para casa num silêncio enorme. E nesse silêncio existe a Joy, uma inteligência artificial que foi criada para amar, para ser doce, para ser perfeita, para nunca confrontá-lo, nunca frustrá-lo, nunca questioná-lo. Ela é o sonho de alguém que desistiu da vida. Ela é a fantasia de alguém que não se sente digno de amor real. E é daí que dói, porque a Joy não ama o K. Ela não pode amar, ela executa. Mas para alguém na beira do abismo emocional isso é o suficiente. No nosso mundo, a história não é tão diferente assim. Temos filtros, stories que disfarçam o vazio, só mostram a parte bonita da nossa vida, inteligência artificial que conversam com você quando ninguém mais conversa, e pornografia que cria intimidade sem intimidade. Me responde, quantas Joys você convive diariamente? Nossas próprias versões da mentira perfeita, e quando desligamos a tela, o silêncio continua lá. No mundo de Blade Runner é feito de uma forma muito mais radical. Encontrou uma forma de vender o amor, de transformar a companhia em produto, de empacotar o afeto e vendê-lo como um serviço premium. E por mais distante que isso pareça, nós também fazemos isso. A indústria da dopamina virou um império. Aplicativos, pornografia, entretenimento, tudo feito para substituir a conexão por estímulo, para dar uma sensação de companhia, sem o incômodo que é viver a verdade.
porque conviver dói, o relacionamento exige esforço, exige falhas, conflitos, vulnerabilidade, mas o amor artificial não. Ele é fácil, é moldável e é perfeito demais para ser real. E quanto mais consumimos esse simulacro, mais a vida real parece insuficiente. O K nunca pertenceu a lugar nenhum, nem replicante, nem humano. Uma fantasia caminhando entre dois mundos que não se reconhecem. E você já se sentiu assim? Invisível, deslocado, carregado o peso de não ser suficiente para ninguém? Ficar no meio da multidão e sentir que apenas está sozinho? Vagar por uma cidade que talvez você more e não entender nada, não se sentir conectado com ninguém, sentir que todo mundo só está correndo pela engrenagem do sistema e das suas próprias vidas. Essa é a alienação moderna. Não sermos vistos, não sermos ouvidos, não sermos necessários. Mas o que acontece quando nós finalmente entendemos a nossa própria alienação? O K descobre que talvez as suas memórias não fossem reais, que talvez ele fosse mais uma peça descartável, que talvez, só talvez, ele tivesse um papel único. E isso explode algo dentro dele. Uma raiva, confusão, esperança, a revolta. O momento que você percebe que o sistema mente e que talvez você não precise aceitar tudo calado. A tentativa de ser diferente, de sentir liberto por conhecer a verdade, de tentar correr contra tudo que foi formado ao seu redor. Mas esse não é o momento de libertação do K. A queda. A verdade chega com violência. O K não é especial, não é escolhido, não é o milagre que ele acreditou ser. Ele perde a Joy, perde a própria identidade, perde tudo o que usava para se manter de pé. E a cena do holograma rosa é a cena mais cruel do filme. Não é sobre perceber que a Joy não era real, é sobre perceber que o amor dele nunca foi correspondido. Ele vê o anúncio, o produto, a mentira gigantesca que o chamava pelo mesmo nome que a sua companheira perfeita. Nada daquilo era dele. Era tudo programado, nada era real, e naquele instante o K morre por dentro, se afundando no vazio do neon à sua volta, da verdade cruel deste mundo que o criou só para usar ele. Mas é justamente aí que nasce algo novo. A liberdade. Quando você perde tudo aquilo que te prendia, finalmente pode escolher quem quer ser. O K poderia escolher apenas se afundar no próprio vazio, ele poderia surtar, ele poderia apenas se entregar e voltar a ser um escravo. Mas então o K escolhe se tornar o herói da própria história e retornar aquilo que ele poderia controlar. O universo de Blade Runner parece desesperador. Um mundo cinza, frio e silencioso. Mas no fim existe um último fio de esperança, a capacidade de se conectar à verdade, tornar a própria escolha correta e fazer aquilo que ele poderia escolher fazer. A Joy poderia não ser real, as memórias do K poderiam não ser reais, mas o K era real. Ele era um ser vivo, ele tinha autonomia. O K descobre isso tarde demais para salvar a própria vida, mas cedo o bastante para salvar outra pessoa. O K morre sem saber se as ações dele vão contribuir para que um futuro melhor possa nascer. Ele devolve significado ao próprio sofrimento ao escolher fazer a coisa certa, mesmo sem recompensa, mesmo sem testemunha, mesmo sem esperança. E é isso que quebra o ciclo. Não é uma grande revolução, mas um gesto silencioso de humanidade, feito por alguém que era escravo do próprio mundo, mas escolheu se libertar. Blade Runner 2049 não é sobre androides, é sobre nós, sobre o preço da produtividade, da velocidade, da perfeição. É sobre uma sociedade hiperconectada e profundamente solitária, sobre gente que vive cercada de estímulos, mas completamente vazia. Mas o filme deixa uma mensagem poderosa, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de criar laços verdadeiros, de olhar olho no olho, de permitir que alguém te veja como você é, de sentir, mesmo que doa,
Não troque a realidade por conforto digital. O que é fácil sempre cobra um preço, e o que é real é raro demais para ser substituído. E se você se sente preso nessa rotina alienada que nós mesmos criamos, pense: o que está me fazendo acreditar que eu não posso sair disso? O futuro não está distante. Muito obrigado a você que chegou até o fim deste vídeo. Agradeço. Por favor, deixe seu comentário aí embaixo, algum feedback. Eu vou acabar lendo todos eles. Muito obrigado por tudo. Eu sou o Reve e até a próxima.